pessoal. Questão de número 15 do capítulo 6. O coeficiente de atrito estático entre o teflon e os ovos mexidos é cerca de 0,04, né? Bem pouco aderente, né? Qual é o menor ângulo com a horizontal que faz com que os ovos deslizem no fundo de uma frigideira revestida com teflon? Então, o teflon é aquele revestimento nas panelas antiaderentes, né? E você pode ver ali pelo valor do coeficiente, né? Que é de 0,04. Então, ou seja, é bem baixo mesmo. E aí ele quer saber qual é o menor ângulo, né? O ângulo mínimo que você deve erguer a frigideira para que o ovo deslize. Então, nós temos aí o ângulo mínimo, né, para que isso ocorra. E aí nós vamos avaliar as interações, né, as componentes das forças atuantes sobre o ovo nessa situação. Então, nós temos aqui a força-peso do ovo, nós temos a normal com a superfície de contato da frigideira, nós temos a força de atrito, né, estático, né, que é o 0,04, e aí a gente vai aqui trabalhar na iminência do movimento, né? Nós temos a componente y da força-peso, né, formando um ângulo aí que é o que a gente quer, né? O ângulo mínimo necessário para que a frigideira, para que o ovo deslize pela frigideira. E aí a gente tem a componente da x da força peso, né? Que é o que vai fazer, que é o que vai atuar sobre o ovo para fazer ele deslizar, né? Em contrapartida, a força de atrito estático que vai se opor a esse movimento sobre a panela antiaderente. Então, nós temos aqui o nosso procedimento padrão no eixo Y. Nós não vamos ter movimento no eixo Y, então, portanto, a força resultante é nula. E aí vai ficar a força normal igual a componente Y da força peso, né? Que é as duas forças que atuam nesse eixo. E a gente sabe que a força peso, né, é mg, né? E a componente y é o cateto adjacente ao ângulo, então, portanto, mg cosseno de θ. Aí a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e como a normal é igual à componente y da força peso, né, nós vamos ter aí que a força de atrito estático vai ser o coeficiente vezes a componente y da força peso, que é aí μmg cosseno θ. Então, essa é a força de atrito estático, né, máxima, né, se a gente substituir os valores, é a força máxima do atrito estático, que, portanto, é a força mínima necessária a ser aplicada para que o ovo comece a se mover. Então, vamos trabalhar dessa forma lá no nosso eixo X, né? Nós temos aí a força resultante nesse eixo, é a força de atrito, que se opõe à componente da força peso, que atua sobre ovo, né, para poder fazer ele deslizar. A gente está considerando o atrito como positivo, porque ele se direciona aí, como nós convencionamos, né, em todas as questões anteriores, essa direção como sendo o nosso sentido positivo. Então, a nossa componente x está no sentido negativo, portanto, com um sinal negativo. Como a gente está trabalhando na iminência do movimento, ou seja, a força mínima necessária para fazer o objeto se mover, então a nossa força resultante será nula e, portanto, a força de atrito estático será igual à componente x da força peso, né? Então, elas duas em equilíbrio, o objeto fica na iminência do movimento. Só que a gente sabe que a força de atrito estático é μmg cosseno θ e a componente x da força peso é mg seno θ, como a gente está vendo ali na nossa figura gráfica. O que é que a gente quer? A gente quer o ângulo. Então, vamos dar um jeito aí de isolar as variáveis que contêm o nosso ângulo. Nós podemos cortar as massas, né? Pois elas são as mesmas, então elas não vão influenciar no resultado. A aceleração da gravidade também não, né? Então, se elimina. Então, o ângulo fica único e dependente aí do nosso coeficiente de atrito, né? Isolando esse coeficiente de atrito, do lado esquerdo nós vamos ter seno de θ sobre cosseno de θ, e isso a gente sabe que é o quê? É tangente de θ. Então, a tangente do ângulo vai ser igual ao coeficiente de atrito estático da panela e o ovo, né? Entre a panela e o ovo. Então, o ângulo vai ser o arco tangente dessa variável. E essa variável vale 0,04. Então, portanto, o arco tangente desse valor nos dá aí um ângulo de 2 graus. Então, seja um ângulo bem rasozinho
né? Porque ela é antiaderente, né? Logicamente ia ser um ângulo raso. Então, se você inclinar a panela 2 graus, já é o suficiente para colocar o ovo na iminência do movimento, né? De deslizar pela panela. Muito bem, pessoal, essa questão aí foi rapidinha, né? Simplesinha. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Curtam, compartilhem. Dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de se inscrever se puder. E até a próxima questão.